É isso que Mas então significa looping, pode. né? Você sabia? Você já Mas conhecia então, essa palavra em inglês? qual? Looping. Sim, Já conheciam antes? sim. Tá. Por que vocês conhecem essa palavra? Por causa que eles falam loop infinito, eles falam. No quê? Em alguns jogos eles falam você entrou em um loop infinito. Sei lá, alguma coisa assim. Aham, Tem sim, alguns avisos. tá. E mais alguém? Já começou? Então, se na terça-feira já tiver um ou dois prontos, a gente já começa a ver. Prof, eu acho que o meu vai estar pronto, que eu vou fazer no fim de semana. Tá. Tu vai fazer sozinha? Uhum. Tá. Quem mais? Então, sim, essa pergunta do Gilberto e da Sofia pode ser inspirado nos que vocês viram. Entrando naquele site, não para de ter mais exemplos, tá? Alguns muito legais, outros mais sem graça, para o gosto da pessoa, né? Talvez algum não seja, todos os que eu vi eram adequados, assim, não tinha nada impróprio, tá? Pode ser que tenha algum que vocês digam, não, esse aí não é para mim, mas que eu tenha percebido, não tem nada. O que pode ter algum mais difícil, assim, de entender, não tem importância, aí passa para outro, porque ele não para de ter outro. Né? Quando a gente vai vendo 3 ou 4, já aparecem outros no site do Festival do Minuto, tá? Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Deixa eu só ver aqui no chat. Professora, posso esclarecer esse trabalho? Tem data? Tem data de entrega? Duda, tem assim, ó. Eu pensei em 2 semanas ao todo, tá? Então, eu passei terça passada. Na terça que vem, já algumas pessoas podem começar a apresentar, mas seria na outra terça, tá? Ou a data final. Então, na terça-feira que vem, já alguns podem apresentando, terça, quinta. E quem não terminou na semana que vem, aí o último prazo é na outra semana. Então, tem bastante tempo. Como é um vídeo tão curtinho, vocês não vão fazer uma coisa demorada, né? Tá? Então vamos para o nosso Robinson. Prof, Fala. a gente fez um stop motion, tudo bem? Sim, tudo bem. Com 10 segundos. 10 segundos. E tem título? Tem. Não se esqueçam de dar um título. Acho que tem. Qual é o nome? Nossa. O pé gigante. É? O pé gigante. Ah, meu Deus. De quem será? Fala, Vitória. Ô, prof, pra apresentar, posso te mandar e tu apresentar o vídeo daí? Sim. 7 minutos, Ana Paula, é muito. É 1 minuto, ou 1 minuto e meio no máximo. 7 minutos. Já tá pronto com 7? Não? Tá. Se alguém quiser fazer um vídeo de 7 minutos, porque tem uma ideia muito boa, muito genial, dá pra gente fazer uma exceção. Pode até fazer um de 1 minuto e fazer o de 7 para a gente apresentar em aula como uma atividade extra. Tá, Ana? Se tu está super animado para fazer essa de 7, aí é uma outra atividade, dá para fazer também, tá? Sempre eu acho que se vocês estão muito animados para essa coisa, essa produção, a turma pode sair ganhando para ver, né? Digamos, se vocês têm uma ideia de um texto que fizeram, ou de um filme, ou de um livro, então vale a pena a gente ver. Tá, então pode fazer, Ana. Ô, prof, tudo bem ter tipo uns 2 minutos assim, é porque o filme que eu vou fazer tem uma parte que mostra uma cena de um lugar legal. Daí tem que mostrar umas coisas que vai ocupar um tempo do filme. Tudo bem ter 2 minutos? 2 minutos está mais perto da proposta, né? Mas a Ana, então, vai fazer esse excepcional, vai ser uma exceção,
E tudo bem. Então vamos lá. Vocês leram o terremoto? Eu esqueci. Eu acho que eu não, eu acho que eu comentei o terremoto, mas deixei pra gente ler junto, né? Quem é que leu o terremoto? Oi, Sofia? Tu falou que a gente ia ler junto, mas É, de eu qualquer falei. jeito eu li. Eu falei que eu ler junto porque tem uma emoção aí nesse capítulo. Terremoto. O que pode acontecer se dá um terremoto? Ah, pode, sei lá, ter um tsunami, pode ter um monte de coisa. Pode. Pode, depende do nível do terremoto, né? Tem vários, vocês sabem que tem várias, na escala ele pode ser de vários níveis. Eu já estive num lugar que teve um terremoto. Uma vez eu estava no Peru e deu um terremoto, daquele tipo que as coisas mudam no quadro na parede, as coisas caem em cima da mesa, não foi muito grave. Mas eu não me acordei. Até aqui em Floripa tem esse tipo de terremoto. Eu É, lembro né? que Eu me teve lembro um que que eu teve tava uma vez no, acordando. no norte da ilha, né? Teve um que eu tava acordando e eu senti, mas aí minha mãe falou, o que que é isso, filho? Não tá sentindo nada. Porque eu tinha acabado de acordar e daí eu já senti, sabe? Aham. Eu tava sensível. Esse terremoto que eu passei aí, eu não me acordei. De manhã, quando eu cheguei no café da manhã do hotel, todo mundo estava falando do horror, das coisas que caíram, e eu, como assim? Que terremoto? Não tinha nem me acordado. E isso que eu tenho sono Imagina, eu leve, mas tô é que eu estava muito desesperada. cansada. Então, Gente, vocês viram, a prof. O que aconteceu, gente? fiquei Tá só com todo aquela mundo cara. Então, aí. vamos ver o que aconteceu com o Robinson. Parece que está chovendo já. É, começou a chover. Com o Robinson nesse capítulo que se chama terremoto. Pode ser uma coisa grave, pode ser uma coisa leve, pode ser. A gente não pensa que pode acontecer alguma coisa boa, mas vamos ver. Quem vai começar? Página 33, terremoto, capítulo 7, segunda parte. Pode Posso? derrubar. Vai. Abre a câmera. Todo mundo abre a câmera, né? Enquanto ela lê, eu até vou fazer a chamada. Vai, Sofia. Terremoto. O barulho desconhecido surpreendeu-me trabalhando na entrada da caverna. Nunca havia escutado coisa semelhante. Parecia vir das entranhas da terra. Então, tudo tremeu. 2 caibros sustentavam o teto da caverna, partiram-se, apavorando, com medo de ser enterrado vivo. Fugi de lá. Ah, tá. Pera, eu tô jogando no ponto. Com medo de ser Apavorado. enterrado vivo. Fugi de lá. No alto do rochedo, pedras rolavam, descendo da encosta. Resolvi correr para fora da paliçada. Tremendo, incapaz de controlar a emoção, senti as pernas fracas, recuando-se a sustentar o peso do corpo. Andei a mais alguns metros e caí no chão. A terra tremeu de novo. Este foi o primeiro terremoto que vi em minha vida. Quem pode continuar? Gente, olha só, tem só 3 câmeras abertas. Eu estou tentando enxergar vocês para fazer a chamada. É por causa que eu tô tentando mudar de aparelho pra conseguir ligar a câmera Tá. melhor. Quem vai ler a continuação? Eu posso ler. Vai. Sentado, notei que o céu escurecia e se enchia de nuvens pesadas, como se fosse chover. Em menos de meia hora soprava um terrível furacão. O vento uivava, dobrava as árvores, ameaçava arrancar do chão minha tenda, levando-as pelos ares. No mar, a tempestade não era menor. As ondas erguiam-se altas, espumejantes e corriam ferozes em direção à terra, açoitando impiedosamente a costa. 3 horas depois, tudo voltou à calma. Caiu uma grossa chuva, como se alguém quisesse lavar e apagar os vestígios da destruição. Pedro? Calma aí, prof. Eu não tô acompanhando. Eu vou pegar meu livro. Por que tu não está acompanhando? É que eu tô procurando meu livro. Eu tô achando meu livro.
A última aula também, eu não tô achando meu livro, eu vou procurar. Mas sempre que acontecer isso, o que vocês podem fazer com antecedência? Pedir foto no grupo. Se tu já sabe que teu livro está meio perdido, pede as fotos das próximas páginas. Todas as aulas eu lembro vocês sobre isso. Tá? Vai, Samuel. Samuel? Continuar? Sim. Tá bom. Eu continuava sentado no chão, todo ensopado, sem coragem de voltar ao meu abrigo. Lentamente, minha cabeça readquiriu suas funções e acabei de associar o vento e a chuva ao terremoto. Os sinais indicavam que o perigo havia terminado, pelo menos por hora. Retornei então à caverna em busca de calor e roupas secas. Giovanni não está? E agora? Pode, Marina. Giovanni não está em aula, né? Eu pouco sabia a respeito dessa nova terra. O terremoto fora um acontecimento isolado ou voltaria a repetir-se com frequência. Na dúvida, era melhor não arriscar. Eu precisava de um novo abrigo, uma cabana erguida e céu aberto. Não podia mais viver dentro de uma rocha que talvez transformasse na minha sepultura durante o próximo temor de terra. Mais um pouquinho. Passei a noite na caverna, mas não consegui dormir. No dia seguinte, comecei a procurar um outro lugar para morar. Achei-o, não muito longe dali. Na volta, olhando todo o conforto que tinha conseguido, relutei em me mudar-me. Acabei por chegar a uma solução. Eu me mudaria, mas só depois que a nova residência tivesse conforto e segurança, iguais que havia no castelo do Rochedo. Então, até aqui. O que aconteceu durante o terremoto? A casa dele ficou em risco de desabar. A casa, o que aconteceu? A casa desabou tudo. Ele sentiu que ela deu aquela tremida, né? Ele continuou podendo morar ali, mas o que ele resolveu durante o terremoto? Mudar o lugar para ficar mais seguro também. Sabe quando a gente tá vendo que a coisa não tá de acordo, né? Então, naquela hora ele resolve. Mas, quando tudo passou, ele já deu uma mudadinha, que foi qual? Ele só ia se mudar quando a próxima casa dele tivesse o conforto igual à caverna. Sabe como é que a gente é, né? Eu preciso sair daqui, mas agora que as coisas não estão mais tão ruins, só quando a outra tiver muito boa. Então, já não é amanhã que ele vai sair dali. Continua, por favor. Deixa eu ver quem não leu ainda. Ana Paula? Câmera. João, tua câmera? Não te vi ainda. Pedro também não vi. Luísa? Vão abrindo a câmera, gente. Prof, a internet aqui em casa tá meio ruim. Oi? A internet aqui em casa tá meio ruim. Hoje eu acho que ela tá perigosa, né? Por causa da chuva. Vê se consegue ler para nós. É o segundo parágrafo da outra página, né? Dediquei. Dediquei a semana seguinte a afiar as ferramentas para dar início ao trabalho de derrubada das árvores. Estas seriam aproveitadas tanto para erguer uma nova paliçada como para a confecção de tábuas. Minha futura cabana seria bem forte e totalmente de madeira. Mais um pouquinho. Mas a memória consegue apagar rapidamente da lembrança os fatos que a gente não quer recordar. Ainda nem tinha terminado de amolar as ferramentas e, para mim, o terremoto era já um acontecimento distante, vago, sem grande importância.
O que quer dizer isso, vago? Vago é que é uma coisa Um vaga, tipo, acontecimento passa passageiro já. Não vai ficar muito tempo, ele não vai se lembrar disso pra sempre. É. é, Vocês concordam com ele que as coisas ruins as pessoas deixam para trás, se esquecem? não. Tem Não gente acho. que a coisa. Oi? Eu concordo Falem, com a Ruth. Vitória. Não acho. A coisa ruim fica guardada na memória. A coisa boa? Não, a coisa ruim. A Às boa, vezes eu, tipo, as duas. o vídeo é super legal, Aham. mas aí teve uma parte que aconteceu alguma coisa ruim. Aí eu lembro da coisa ruim, eu não lembro do dia bom. Tipo, É pena, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu caí, todo mundo riu de mim, nunca mais. Só que às vezes a gente nunca mais esquece, e os outros que estavam ali, nem aquilo ali foi. Tudo bem, riram na hora, mas nunca mais vão se lembrar. E pra gente aquilo ali fica sendo como se fosse a maior vergonha do mundo. não, eu não Já sei aconteceu por com alguém? isso, mas tipo, sempre antes de dormir. Sempre, tipo, sempre. Eu tô lá deitada, aí eu só começo a lembrar da vergonha que eu passei há 2 anos atrás. Aí eu começo a ficar, nossa, será que tal pessoa ainda lembra disso? Não sei o quê, nanana. E, tipo, Mas se a gente se der conta, a outra pessoa também tem outras suas vergonhas, né? Não precisa ser tão. A gente não deveria, claro, a não ser que seja um grande trauma. Mas essas vergonhas que às vezes, eu disse tal besteira, o que eles vão pensar de mim? Mas às vezes aquela besteira eles nem prestaram atenção. A não ser que seja uma ofensa. Se é uma ofensa, aí a gente melhor a gente ficar com isso na cabeça e ir lá e pedir desculpa, né? Caiu na poça com vestido branco. Ô, prof, pra mim as piores coisas é quando o professor chama atenção na aula, que daí todo mundo olha pra você. Daí eu penso, calma, respira. Daí eu penso, quando é com as outras pessoas eu nem ligo, eu nem presto atenção assim, mas quando Olha, é comigo eu é rio. isso, é isso mesmo, Vitória. Olha, eu acho super bem pensado, assim, a gente se colocar no lugar do outro, né? Tanto quanto o outro, quando o professor chama a atenção do outro, e a gente pensa assim, se fosse eu não ia gostar que todo mundo olhasse, então não vou olhar, ou não ia gostar que debochassem, então não Oh, vou debochar. filha. Marina, Agora eu lembrei de uma coisa. Na festa de formatura da minha irmã, até a Ana Paula tava junto. A gente tava na festa de formatura e tava bebendo um copo de Coca-Cola, né? Aí na hora que eu bebi, eu me engasguei e voltou tudo. E eu tava com um vestido branco gigante. Caiu tudo. Aí eu e a minha mãe no banheiro tentando tirar a mancha de Coca-Cola que tinha ficado. tá vendo? Quando a gente vê isso nos filmes, né? Que alguém vira uma coisa em alguém e a pessoa acha que aquilo estragou a festa para sempre. Às vezes a gente pensa, é só uma manchinha no vestido. Mas quando é com a gente, parece o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo, tá? Então não precisa, Maria Clara, não precisa essa vergonha te torturar tanto. É É, só Marina. pensar, só pensar, acontece com todo mundo. Vamos nos divertir e vamos seguir a vida, né? Mas eu, o Robinson já é mais dessa outra ideia, que, contrário do que a Vitória tinha dito, a memória apaga rapidamente os fatos que a gente não quer recordar. Então ele já tem essa ideia de que não vale a pena ficar te torturando, tá? Luísa, eu entendi. Muita gente que ligou a câmera foi desligada, né? Pela internet, que tá fraca. Não tem problema. Quem vai ler para nós? Pode ser ai, Sofia? eu não, prof. Maria Clara? Numa manhã como Sim, tantas sim, outras. parou também. Uma manhã, como tantas outras, eu voltara dormir de olho na cama acordada, esqueci de ver os projetos de mudança. E eu estava ali como um fantasma ressuscitado no fundo do mar, desaparecido numa tempestade anterior. Há vários meses, voltava ao local da tragédia,
só que mais próximo da costa, bem mais próximo. Com a maré baixa, eu podia caminhar até ele. Também não formava mais um todo partido no meio. A polpa, a, a polpa e a proa. Agora, deixa eu ver. Jaziam lado a lado. Ainda assim mostrava uma resistência fora do comum. Eu já o imaginara desmantelado há muito tempo, só podia atribuir-o ao terremoto e a uma consequente alteração no solo do fundo do mar. Esta imprevista ressurreição do navio. Ótimo, João? João, tá na sala? Samuel, tá na sala? Samuel, tá na sala? Sim, lê para nós. João não está na sala? Vai, Sofia, por favor. Sabia que não encontraria mais a bordo ferramentas ou objetos com alguma utilidade. Os que lá eu não tirara estariam podres ou enferrujados, mas o madeirame do navio, tábuas e vigas, tinha o valor de um grande tesouro. Em mês e meio de trabalho, trouxe para a terra tudo o que possível desmanchar da estrutura do barco. Havia suficiente para construir uma boa casa, se quisesse, mas os planos de mudança já não existiam. Bom, vocês viram que eu falei que esse terremoto aqui podia trazer coisas ruins ou coisas boas. O que aconteceu com o Robinson? Aconteceu alguma coisa ruim e alguma coisa boa? Quase que a caverna dele caiu. Sofia, não tá dando para te ouvir. Acho que o microfone tá caído. Deu. Tá aqui? Tá. A caverna do Robson quase caiu, mas não caiu, então não foi uma coisa ruim. Uhum. E o navio voltou, dá pra ver ele pegar madeira, se caso ele precisar de outra casa. Tá. Não diz assim se caso, sabe por quê? Porque as duas palavras são a mesma coisa. Se é a mesma coisa que caso. A não ser que seja se caso com fulana ou com fulano, aí o verbo casar. Mas quando diz caso ele possa pegar a madeira, se ele puder pegar a madeira, entenderam? Então não precisa dizer as duas ao mesmo tempo. João, tudo bem, tu tá sem livro, que já é ruim. Mas quando tu tá sem livro e eu te chamo, pelo menos tu tem que me responder. Eu perguntei, tu estás na aula, tu estás aqui, tarará, não respondeste. Agora tu entraste e eu não tenho livro. Quem não tem o livro tem que pedir as fotos, deve pedir as fotos, tá? No grupo. Então é isso que acontece. Como é que esse navio, Tom, esse barco dele, como é que tinha sumido faz mais de um mês, tinha se afundado, como é que ele está ali agora? O que ele acha que trouxe de volta à tona esse barco, Tom? O terremoto? O terremoto. Fez o barco subir e voltar. Oi? Fez o barco subir e voltar. Isso. Talvez ele tivesse ficado enganchado lá no fundo, né? E com o terremoto, então, dá aquela mudança no formato da Terra, na estrutura ali, e fez o barco se soltar e voltar para a superfície. Natália, por que isso é bom? Porque ele tem como pegar a madeira do barco e construir coisa, ou ele tem como usar o barco, né? Isso. Mais provável a madeira. O barco, como o barco, Gabriela, estava bom ainda para usar? A pergunta é por que ele estava bom para usar? Não, estou perguntando se o barco ainda podia ser usado como barco, assim como ele estava. Não, mas podia tirar madeira para usar para outra coisa. Isso, né? Tem uma hora que ele diz aqui, ó. Só que mais próximo da costa. Também não formava mais um todo. Partido ao meio, a popa e a proa jaziam lado a lado. O que quer dizer isso?
que é jazer? Jazer não é estão? Oi? Jazer não é alguma coisa a ver com estão? Mas é um pouco mais do que estar, porque é como se ele tivesse jogado como se fosse um corpo morto, tá? Jazia no chão, tem a ver com, por exemplo, vocês já ouviram jazigo, vocês já ouviram aqui jaz fulano, que é onde ele está deitado morto, Sim. tá? Então, quando ele diz que o corpo do barco não formava mais um todo, significa que ele estava desmanchado. E aí a popa e a proa, que são cada uma das duas pontas do barco, estavam quebradas e uma jazendo ao lado da outra. Então, como se ele tivesse se quebrado, aqui está o barco inteiro, né? E agora, essa ponta e essa estavam uma do lado da outra. Então, ele não formava mais um todo, ele estava despedaçado. E aí diz o seguinte, ainda assim, vejam, são duas palavras, ainda assim, não é ainda assim, como tem gente que bota sim, não é a palavra sim. Ainda assim, mostrava uma resistência fora do comum, porque o Robinson achava que ele já estava desmantelado há muito tempo. Tá? Então, ele atribuiu ao terremoto e à alteração no solo do fundo do mar a ressurreição do navio. Quando ele fala em ressurreição, com o que ele está comparando o navio? Uma pessoa? Com uma pessoa, muito bem, como se a pessoa tivesse morrido e ressuscitado. Isso é um jeito de dizer que é figurado, tá? É um jeito de dizer que a pessoa usa uma imagem que ela tem na cabeça como se o corpo fosse isso, um ser vivo, tá? Que pudesse morrer e ressuscitar, tá? Essa figura de linguagem se chama personificação, que é como se uma coisa que não é viva tivesse agindo como se fosse um ser vivo ou uma persona, uma pessoa, tá? Vocês vão estudar mais tarde, mas à medida que vai aparecendo, a gente aproveita para perceber. Só que ele poderia fazer uma casa nova com essa madeira e saiu fazendo já? Não. Porque Ele, ele não. Ainda não falou por quê. não falou por quê, muito A bem. Essa ideia informação dele não já. está nesse capítulo. Tá? Ele já tinha dito que as coisas ruins, quando passam, ele é do tipo que esquece, né? E agora ele disse assim, mas os planos de mudança já não existiam. Ele passou um mês juntando madeira. Que você já sabe que não é como se fosse nossa vida, que a gente pega, manda trazer uma máquina e pega tudo já no mesmo dia. Não. Ele ficava indo, voltando, guardando, limpando essas madeiras. Então ele passou um mês, né? Cadê? Vamos ver. Em mês e meio de trabalho. Mês e meio. Tá? Trouxe tudo que foi possível desmanchar. Madeira para construir uma boa casa. Imagine, que maravilha. Tá? Mas ele demorou, era uma trabalheira. Só que enquanto ele estava fazendo isso, aquela necessidade urgente de fazer outra casa passou. Vejam, o capítulo 8 é mais. O título já é mais preocupante, né? Fala, Vitória. Vamos ler agora o capítulo 8, pronto. Ah, meu Deus, por que tu quer dizer agora? Ah, porque toda vez que eu termino de ler um capítulo, eu quero ler o outro. É muito Tá bem. legal esse livro. Esse capítulo aqui é um pouco mais. Menos alegrinho, né? Pelo título, o que vocês acham? Deve ter cansado as pernas de nadar. Mas só que dessa vez, Natália, o navio ficou mais perto, quer ver? Tem uma hora aqui que diz que ele ficou mais perto da. Ele disse que nem precisava nadar, era só andar. Isso, ó, tá aqui. Só que desaparecido numa tempestade anterior, há vários meses, voltava agora ao local da tragédia, o barco, né? Só que mais próximo da costa, bem mais próximo. Com a maré baixa, eu podia caminhar até ele. Então, já não precisava da jangada. Se ele tivesse como inventar a roda ali, né, para ajudar ele, dava para fazer um carrinho daqueles que entra no mar. Apesar de que uma jangada nessa parte rasa também pode ajudar. Nós vamos começar o Febre Meditação. Quem quer ler para nós? Eu posso ler.
Vai, Vitória. Febre e meditação. O que vou contar agora aconteceu depois do reaparecimento do barco, até mesmo depois de ter trazido para a terra todo o seu madeirame, mas antes de colher o milho, que já descobri há mais de um mês. Pode ir, pode ir. Era junho do ano seguinte ao meu naufrágio. Lembro-me de que no dia 16 consegui pegar na beira da praia uma enorme tartaruga. Nela encontrei 60 ovos. Achei sua carne muito gostosa. Talvez porque já estivesse enjoado de comer cabras e pássaros. E lembro também que choveu muito nos dias seguintes. Comer tartaruga é uma coisa, hoje em dia a gente não pode, né? É proibido. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, as pessoas comiam muita tartaruga, sopa de tartaruga. Tadinhas. E eles guardavam a casca, o casco da tartaruga, para fazer o brasão dos times. Eu morava ali no Pântano do Sul, e eles faziam muito isso, comiam a tartaruga, pegavam o casco, tratavam, sacavam, e depois faziam Tipo, para botar com na tinta, parede. eles pintavam símbolos. Aham. Era Havaí, Nossa, que Figueirense, estranho. era muito estranho. E depois foi sendo proibido. Mas aqui o Robinson, né? Para ele, uma tartaruga, o que que significou? Uma diferença de comida. Estava É, enjoado. estava enjoado de comer a mesma coisa, foi uma diferença de comida, não uma diferença, várias diferenças, porque ao mesmo É, tempo quais foram as duas iguarias? os ovos. Os ovos e a carne, tá? E depois, o que aconteceu? Deixa eu ver quem é que vai ler para nós. Ana Posso? Luísa quer ler? Quem que falou? Sofia? Se ninguém for, eu posso ir de novo. Vai. Ok. Mas a partir deste dia, até o final do mês, de nada me recordou. De recordo. De nada me recordo. As páginas do diário registram apenas anotações rápidas. Foi nessa época que fiquei doente, com febre e tive alucinações. Vendo a morte muito próxima, fui incapaz de ordenar minhas ideias e colocá-las em clareza no papel. Hoje sei que este período foi um dos piores da minha vida. A febre veio de mansinho. A chuva. A chupava parecia fria, normalmente fria para o clima tropical. Dores de cabeça, tremores foram os sintomas seguintes. Veio então febre violenta, suava de calor em meio a alucinações. De todos os tremores e de morrer doente era o maior. Preferia uma morte rápida de ficar doente era. Opa! Preferia uma morte Definhando. rápida de ficar definhando. O que é definhando, prof? Alguém sabe o que é definhar? Eu. Pode falar. Definhar é quando tu fica doente e tu vai ficando magro cada vez mais. Daí Muito tu bem. fica definhando. Definhando Tá? dia após dia. Às vezes melhorava um pouco, mas logo piorava no dia seguinte. Ao fim de uma semana, tive um pesadelo assustador, que mudou o rumo da minha vida interior. Teve uma hora ali que tu não entendeste o que tinha acontecido, porque tu tinha pulado de linha, mas não chegou a fazer, não deu problema, tá? Que foi assim, suava de calor e tremia de frio alternadamente. E o medo apareceu no meio das alucinações. Então vejam, o que aconteceu com ele de muito grave? Ele ficou doente, ele teve febre, alucinações. Por que isso, que talvez fosse só uma gripe, como qualquer uma que a gente tem, por que isso no caso dele era muito preocupante? Porque não tinha médico nem nada que pudesse E dar um as remédio. plantas, ele não sabia o que ele podia usar. Ele não sabia que eles Muito podiam ser bem. Então, venenos. como ele não tinha médico, não tinha medicamento, e pior, não tinha ninguém para ajudar, porque às vezes nem precisa o medicamento, mas se a pessoa está com alucinação, assim como ele estava, precisa pelo menos ter alguém que ajude a baixar a febre, que é uma coisa que qualquer pessoa pode ajudar, que é molhando a sola do pé, trazendo um pano para passar aqui, dando um chá. Ele não teve isso. Eu já Mas ouvi falar que para passar febre muito forte dá para colocar cebola no pé. botar alguma coisa que seja fresquinha, né, no pé, molhar. Cebola também.
Também é fresquinho. Quem vai ler? Natália? Sonhei. Prof, eu tô sem livro, eu pedi foto lá no grupo, mas ninguém mandou. Ah, tá, eu estava lendo ali, mas não me dei conta que era... mais alguém que tem o livro e que pode ler agora? Duda? Sonhei que estava sentado no chão, do lado de fora da paliçada. Vi um homem descer dos céus numa grande nuvem negra no meio de um clarão de fogo. O homem também brilhava. Quando chegou ao chão, fez a terra tremer como se fosse um terremoto. Andou em minha direção, na mão erguida tinha uma lança, e com voz assustadora disse: Tentei mostrar-lhe o caminho do arrependimento de todas as formas, mas você não foi capaz de ver a verdade, nem de arrepender-se. Por isso deve morrer. Imagina esse pesadelo. Não tive dúvidas de que a lança, dali a momentos, tirar-me-ia a vida. E assim acordei aterrorizado, suando frio. Que pesadelo pavoroso. No passado, nunca tivera preocupações religiosas. Na verdade, Posso meu ler, pai... prof? Pode. Legal. No passado, nunca tivera preocupações religiosas. Na verdade, meu pai também não era um homem muito ligado à fé, mas era íntegro, honesto, de bons princípios. Eu podia ter-lhe seguido, por exemplo, ou pelo menos com ele ter aprendido alguns ensinamentos. Agora começava a entender que sempre andara por caminhos tortos. Fugira da casa contra a vontade de meus pais e em diversas ocasiões tivera a oportunidade para dirigir-me a Deus e não o fizera. Por que não lhe agradecer? Quando fui salvo pelo capitão português, e será que ficara grato de forma sincera à divina providência por ter me salvo a vida no naufrágio, por ter feito os restos de cereais germinarem e por ter trazido o barco para aquele local tão próximo da costa. Então, vejam, isso tem a ver com a febre dele, né? Que é essa... Ele ficou procurando culpa para ter acontecido essa doença. E aí, ele foi desde a um pesadelo até ideias religiosas, né? Num momento de lucidez, entre um ataque e outro de febre, lembrei-me de que no Brasil se usava fumo para curar a malária. E eu tinha num dos caixotes um pedaço de fumo em rolo e algumas folhas ainda não defumadas. Foi a mão de Deus que me guiou. Buscando o fumo, achei uma Bíblia guardada no mesmo lugar. Então, o fumo, vocês sabem o que está falando aqui do fumo? Porque é uma planta, né? Vocês sabem que o fumo é uma planta muito, muito plantada aqui em Santa Catarina, agora é menos, mas teve uma época que era muitíssimo, né? E ela, inclusive, serve para picadas de animais, de aranha, de abelha. Muita gente aqui em Florianópolis usava o fumo como remédio. Ele se lembrou disso, tá? A gente está quase acabando o capítulo. Vamos terminar antes do intervalo? Alguém quer ler? Se ninguém quiser, posso ir. Vai. No momento de lucidez, entre um ataque e outro de febre, lembrei-me. Ah, não, não é isso não. É o Ou de de baixo. baixo. O fumo. Fumo curou minha febre. Não sabia como usá-lo, por isso tentei diversos métodos ao mesmo tempo. Masquei folhas verdes, tomei uma infusão de fumo em corda com rum, aspirei a fumaça de folhas queimadas no fogo. Não sei qual dos métodos deu resultado. Talvez todos juntos. A verdade é que sarei em pouco tempo. E o último, quem vai ler? Já deu horário pro. Sim, não tem importância, a gente termina e depois faz o intervalo. Marina, lê para nós? Eu posso ler, se ninguém quiser. Pode, Ana Paula. A Bíblia foi um bom remédio para a alma. Quando estava doente, sem condições de ler
inteiros, abri algumas páginas e pousei os olhos em frases isoladas. Uma delas despertou-me especial atenção, pois parecia ter sido escrita para mim. Naquele momento, chama-me no momento de aflição e salvar-te-ei, e então darás graças. Foi o que fiz. A partir de então, passei a ler trechos da Bíblia todas as manhãs e todas as tardes. Encontrei um conforto que nunca tinha conhecido. Então, sempre um livro, né, pode ser uma ajuda numa hora. Por isso que as pessoas perguntam que livro você levaria para uma ilha deserta. Um bom livro, bem comprido, cheio de história, pode ser uma boa companhia. E ele resolveu que então ia ler sempre um pouquinho por dia, que é o que eu digo para vocês fazerem também. Aqui vocês perceberam que nesse parágrafo apareceu o verbo assim, salvar-te-ei. E lá na página anterior dizia tirar-me-ia. O que quer dizer tirar-me-ia? A lança tirar-me-ia a vida. Quer dizer, Ia me tirar? Tirar? ia me tirar. Tirar. E salvar-me-ia. Ia me salvar? Ia me salvar? Ia me salvar, ou me salvaria. Tá? É isso mesmo. Tá? É isso que significa. Então, agora começa um capítulo que eu gosto muito, a Casa de Campo, que aí tem de novo aquelas andanças, que na próxima, não hoje, mas na próxima terça, não, eu vou pedir para que vocês leiam para a próxima terça, tá bom? Então, quem quiser já ir lendo hoje de tarde. Eu sempre faço isso, quando você passa um livro e dá o tempinho livre entre as aulas, eu vou lá e leio o capítulo. Não, mas o tempinho livre é para movimentar as pernas, não fiquem sentados lendo. Não, mas sobra o tempo. Ah, tá. Aí, quando Então, sobra pode ir pro recreio, tô com fome ali, ó. Prof, o Quem é que recreio deixa- pode voltar, tipo, umas 9h30, porque a gente ficou um tempinho a mais. Sim, a partir de agora, 10 minutos. Tá? Então voltaria 9h20? 9h30? 9h30.